Boa noite, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez juntos, nesse momento de comunhão com Deus, momento da nossa devocional. Esses momentos eles devem ser tidos nas nossas vidas como prioridade e com grande prazer, né? Nós devemos cultivar o nosso relacionamento com Deus sempre de forma prazerosa, espontânea, porque não existe nada melhor do que estar na presença do Senhor. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós podemos conversar, expor as nossas necessidades, nós podemos agradecer, nós podemos parar para pensar na misericórdia, na graça de Deus por nós, naquilo que tem nos acontecido, em como Deus tem agido em nosso favor. E esses momentos são preciosos. Nós devemos aprender a sempre tirar um tempo para estar em comunhão com Cristo, né? Não só nesse da devocional, mas sempre que possível no nosso dia, orar, falar com Deus, buscar a orientação de Deus para as nossas vidas, buscar o ensinamento da palavra de Deus. E nessa noite, eu quero que os irmãos me acompanhem na leitura do texto de 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel. No capítulo 7, nós vamos ler os versículos de 5 a 13. 1 Samuel 7, versículos de 5 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Amém? A história da luta do povo de Israel com os filisteus é uma história bastante conhecida pelo episódio, né, de Davi contra Golias. Mas não foi só nesse momento que os filisteus, então, atacaram o povo de Israel e que o povo de Israel lutou contra os filisteus. A batalha de Davi e Golias foi apenas uma das batalhas. E aqui nós vimos a narração de outra batalha entre o povo de Israel e os filisteus. Mas o que é importante, irmãos, nós observarmos nesse texto é que os filhos de Israel se reuniram ali em Mispa, eles ofereceram então holocaustos ao Senhor, eles reconheceram o seu pecado, e quando os filisteus vieram, então, o povo de Israel estava pronto para enfrentar aquela batalha. Tanto que a primeira coisa que eles pediram foi: Samuel, ore ao Senhor por nós. Peça ao Senhor por nós, para que o Senhor então nos livre da mão dos filisteus, né? Eles não disseram: olha, vamos lá, vamos arrumar nossas coisas e vamos lutar contra os filisteus porque nós vamos vencer com certeza. Eles não disseram isso. Eles estavam ali oferecendo então sacrifícios ao Senhor, estavam ali sendo julgados por Samuel na presença do Senhor, reconhecendo o seu pecado, e eles então tiveram uma atitude espiritual diante daquela ameaça, diante daquela insurreição do povo filisteu contra eles. Eles disseram: Samuel, ore ao Senhor por nós, não cesse de orar, clame ao Senhor para que ele então nos livre das mãos dos filisteus. E então Samuel fez o que o povo pediu, ele tomou um cordeiro que ainda mamava, sacrificou ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz
diz que naquele momento o Senhor Deus ouviu a oração de Samuel e ele então trovejou contra o povo filisteu. E ele trovejou com uma tal força que o povo filisteu ficou com tanto medo que foi derrotado. O povo de Israel perseguiu os filisteus ali, mandaram eles embora, derrotaram aquele povo. E então, na volta, Samuel então ergue um altar, coloca uma pedra ali naquele lugar e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Eles sabiam que a vitória que eles tinham tido contra o povo filisteu tinha vindo das mãos do Senhor. Eu penso que deve ter sido maravilhoso, né, ouvir o Senhor trovejar contra o povo filisteu. A Bíblia usa essa palavra e eu imagino que tenha sido um grande estrondo vindo do céu, né, como um trovão muito forte que amedrontou o povo filisteu. O Senhor então veio em defesa do povo de Israel. E nas nossas vidas, irmãos, também é assim, porque tem muitas coisas que nos amedrontam. Nós temos muitos perigos reais, muitos perigos imaginários que nos apavoram. E esse medo que nós sentimos, esse pavor, às vezes vem de um acidente grave, de uma enfermidade súbita, como a que nós estamos vivendo agora, de um colapso financeiro, de uma crise conjugal, de um divórcio doloroso, às vezes de um luto traumático. É engraçado que nós sofremos também várias injustiças, né? Vários ataques injustos, às vezes acusações levianas, às vezes perseguições cruéis. E tudo isso, então, vem para nos desestabilizar, né, na nossa vida espiritual. O medo daquilo que é imprevisível, às vezes nos tira o equilíbrio emocional. A preocupação com possíveis dificuldades também rouba as nossas forças e muitas vezes a nossa alegria. Mas quando nós somos governados pela sabedoria, né, nós podemos então descansar no cuidado de Deus, porque nós sabemos que no nosso Deus nós estamos então seguros. Na verdade, é Deus, né, que no seu poder, na sua destreza, nos livra os nossos pés do laço. É Ele quem segura firme na nossa mão, é Ele quem nos impede de tropeçar, é Ele quem mantém os nossos pés e é Ele que nos livra da queda. E por mais que sejam muitas as nossas quedas, nós podemos ter certeza que maiores do que todas elas é o nosso Deus. Deus é a nossa segurança. Se nós estamos então nos braços do Senhor, nós estamos nele, nós estamos seguros. Nada nem ninguém pode nos arrancar dos seus braços, né? Jesus disse isso, que as suas ovelhas conhecem a sua voz, que ele conhece as suas ovelhas, que nós fomos dados por Deus, pelo Pai, e que ninguém pode então nos arrebatar da mão do Senhor Jesus. Nada nem ninguém pode nos afastar do seu amor. A palavra de Deus nos diz isso lá na carta aos Romanos, né? Quem poderá nos separar do amor de Cristo, né? Porque não existe nada, nem outro homem, nem outra circunstância, nem a morte, nem a profundidade, nem a potestades, nada, não existe nada que possa então nos separar do amor de Cristo. Israel aqui nesse texto tinha prevalecido sobre os seus inimigos em circunstâncias extremamente hostis. Mas então Samuel levantou aquele monumento para lembrar o cuidado de Deus, com o nome de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E quando nós olhamos para o cuidado de Deus, nós precisamos pensar em três coisas, olhar para o que Deus tem feito por nós de três maneiras. Primeiro, quanto ao passado, nós devemos lembrar que o cuidado de Deus foi conosco durante todo o nosso tempo. Tem um texto lá em Eclesiastes que diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Lembrar daquilo que Deus já fez é importante para que nós possamos ter fé, confiança naquilo que Deus ainda fará. Nós devemos nos lembrar que Deus lutou as nossas guerras, que Ele tomou então em suas mãos as nossas causas e que Ele então nos deu grandes vitórias. Se nós estamos aqui, é só porque Ele nos sustentou com a sua destra e com a sua mão poderosa, porque se não fosse essa vontade do Senhor, nós já teríamos perecido.
E nós devemos nos lembrar do amor do nosso Deus, desde o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, até cada pequeno problema que Ele solucionou nas nossas vidas, porque tudo isso é prova do amor de Deus por nós. Nós devemos aprender a contar as bênçãos, a olhar para trás e dizer, olha, quantas coisas Deus já fez por mim, quantas coisas Deus já me ajudou, em quantas circunstâncias eu já tive vitória. E então quando nós fazemos isso, nós nos lembramos do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Mas nós também devemos olhar o cuidado de Deus no presente, quanto ao presente, porque hoje nós temos a presença de Deus para nos fortalecer, para nos reanimar. O maior presente que Cristo nos deu, depois da salvação, né, que esse é o maior de todos, mas a presença do Espírito Santo, né? Cristo está conosco, Deus está conosco através do Espírito Santo, que habita em nós, e Ele é o nosso consolador, é aquele que está ao nosso lado, e nós temos então a presença de Deus conosco. Deus é como a sombra à nossa direita, Ele não cochila, Ele não dorme, Ele vela por nós e Ele nos carrega em seus braços onipotentes. Quantas promessas maravilhosas nós temos a respeito do cuidado de Deus para conosco, né? Ele diz, olha, eu sou o refúgio, eu sou a fortaleza, eu sou o socorro bem presente na angústia de vocês. Vocês podem vir até mim e vocês vão achar descanso, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Nós temos então promessas de todas as formas, nunca jamais eu te deixarei, nunca te desampararei. Se você passar pelas águas, você não vai se afogar. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar e nem a chama vai arder em você. São promessas maravilhosas do nosso Deus para o nosso tempo presente, para hoje, para as dificuldades que nós temos no dia de hoje, e nós precisamos confiar. E quanto ao futuro, quando nós pensamos no cuidado de Deus para conosco no futuro, nós devemos nos lembrar que nós temos ricas e gloriosas promessas. Todas elas vão ser cumpridas, porque o nosso Deus é fiel para cumprir, e nenhuma delas cairá por terra. E são promessas de vida eterna, são promessas de um novo lar, de um novo céu, de uma nova terra, são promessas de uma eternidade com Cristo, são promessas da vitória total e cabal contra a morte, contra o pecado. É a promessa de que um dia nós estaremos num lugar onde não vai existir lágrimas, onde não vai existir choro, onde a morte não vai estar presente, onde nós estaremos desfrutando unicamente da presença de Deus, e ali nós veremos a Deus como Ele é, e ali nós seremos então completamente felizes. Ali nós vamos entender o que realmente é felicidade. E essas são as promessas de Deus para nós no nosso futuro. E é por todos esses motivos que nós podemos nos alegrar e nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor e Ele vai continuar nos ajudando. É isso que nós desejamos em nome de Jesus. Amém. E nesse instante, então, nós vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que continue abençoando as famílias, os enfermos, as dificuldades de cada um. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Baixe a sua cabeça, coloque a sua vida na presença do Senhor, abra o seu coração e diga para Ele aquilo que você precisa nessa noite. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Ó Deus de paz, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus de toda consolação. O Senhor Deus, que trovejou sobre o povo filisteu e que livrou o povo de Israel das mãos daqueles homens. Ó Deus, o Senhor que é poderoso, o Senhor que ouve as nossas orações, ó Deus, o Senhor em quem nós podemos confiar. Nesse instante nós estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor, oferecendo ao Senhor os nossos corações, as nossas vidas, para que o Senhor trabalhe em nós. Ó Deus, assim como o povo de Israel reconheceu o seu pecado, nessa noite queremos
reconhecer as nossas falhas, o nosso pecado e pedir perdão ao Senhor. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor então, ó Deus, limpe os nossos corações, transforme o nosso entendimento, ó Deus, para que nós possamos então estar preparados, ó Deus, para as batalhas da vida, para que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro e sincero com o Senhor. E quando o nosso inimigo se levantar contra nós, que nós possamos dizer: Senhor, vai, ó Deus, prevalece contra o meu inimigo. Ó Deus, me livra das mãos dos meus inimigos, sejam eles quais forem, inimigos reais, inimigos, ó Deus, que às vezes surgem a partir de situações que nós vivemos, inimigos que às vezes surgem das nossas dificuldades emocionais, mas que o Senhor então prevaleça contra os nossos inimigos, que o Senhor se levante contra eles, levante as suas mãos e troveje, ó Deus, para que nós possamos então vencer as nossas batalhas. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, nós somos fracos, nós precisamos do teu amor, da tua graça. Esteja conosco, porque, ó Deus, o Senhor é maravilhoso. Ó Deus, nesse instante queremos continuar colocando diante do Senhor as famílias da igreja, as famílias que nos assistem. O Senhor conhece cada dificuldade. Ó Deus, lares que estão passando por problemas de relacionamento, que o Senhor tenha misericórdia e dê graça. Lares que estão enfrentando dificuldades financeiras, lares que têm enfrentado enfermidades, ó Deus. Algumas pessoas têm enfrentado o Covid. Que o Senhor esteja abençoando. Ó Deus, nesse instante também, ó Deus, quero te pedir por aquelas pessoas que estão enfermas, por quem nós temos orado, ó Deus, de irmão Feliciano, ó Deus, a Ana Caroline, também o seu Osni Valdomiro, aquela amiga da Sueli, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, que o Senhor coloque a tua mão, tia Geralda, tia Selma, tia Tereza, ó Deus, que o Senhor esteja dando, ó Deus, aquilo que os teus servos precisam, cura física, cura espiritual, cura emocional. Ó Deus, nesse instante também queremos te pedir, ó Deus, pelas nossos amigos e familiares que ainda não te conhecem. Ó Deus, que o Senhor possa estar tocando nesses corações e transformando essas vidas. A família da irmã Maria de Fátima, seu neto Carlos Alexandre, seu genro, suas filhas, seu irmão. Ó Deus, a tua serva tem apresentado constantemente diante do Senhor essas vidas. Tem misericórdia, salva, ó Deus, por amor do teu nome. Também te pedimos pela família do irmão Tim, pela família da irmã Helenita. Senhor, nos ajuda a perseverar em oração pelos nossos, para que no seu tempo, da sua maneira, o Senhor então traga, ó Deus, eles até a tua casa e ao teu aprisco. Te pedimos pela irmã Welsa e sua família, pela irmã Rose e sua família, pela família do pastor Marcos. Ó Deus, as dificuldades que os nossos irmãos têm enfrentado, que o Senhor seja o Deus de toda consolação. Ó Deus, que o Senhor seja o Deus de toda solução, que o Senhor esteja dando sabedoria, que o Senhor possa estar acolhendo os teus servos nos teus braços, debaixo das tuas asas. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, exaltamos e glorificamos o teu nome, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Nós te oramos, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele possa continuar conosco. Amanhã estaremos aqui novamente, orando juntos, colocando as nossas vidas na presença do Senhor. Amém. O som de uma voz comparado ao trovão.
mãos em oração para alcançar teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão. Um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos,